Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana hoje, né? Que essa semana seja bem produtiva para a gente. É a última semana antes do recesso, depois nós vamos parar aí 15 dias. Então a gente só se vê depois de 2 semanas, tá certo? De antemão, já desejo para vocês um excelente recesso, que vocês descansem, que vocês espareçam a mente de vocês, procurem uma coisa bem legal para fazer. Eu sei que ainda estamos em casa, mas procurem algo legal aí para vocês fazerem, tá? Depois me contem como está sendo esse processo e não esqueçam de se cuidar, tá bom? Gente, nossa aula de hoje nós vamos dar seguimento aos estudos, né, dos seres vivos. Hoje nós vamos falar sobre os protozoários, tá bom? De rotina, esse vídeo que vocês estão assistindo, que é o vídeo que eu estou explicando o conteúdo para vocês, né, as características do reino protista. Nossa habilidade é a mesma da semana passada, porque ela vai se estender até a gente conseguir passar pelos 5 reinos. Tem um vídeo de complemento do YouTube, tem um texto para leitura do Só Biologia, tem uma atividade para vocês fazerem sobre a doença de Chagas. Tem 3 perguntas para serem respondidas no caderno. Em caso de dúvidas, né, eu estou online no fórum das 8 às 10 horas, além de encontro no Zoom, que nós temos hoje às 9 horas, tá bom? No quarto momento, vocês têm o formulário do Google Forms, que também é sobre a doença de Chagas, que é uma doença causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário. Tem um vídeo falando sobre a vida de Carlos Chagas, é bem legal, vocês vão gostar. Tem o link da nossa reunião do Zoom, não esqueçam. E a nossa atividade pós-aula, ela é bem interessante, né? Já que estamos falando de protozoários, vocês vão ler um texto chamado Há Algas na Tua Casa. Vocês sabiam que as algas, elas são utilizadas na fabricação de vários produtos? Ela tem uma importância econômica muito grande e trazendo essa importância, essa característica das algas, eu trago um desafio para vocês, que é de procurar produtos na casa de vocês que tenha algas na composição, coisas que vocês nunca imaginaram tem alga dentro. Então, vocês vão ler esse texto para vocês conhecerem o nome de algumas algas. Se eu não me engano, tem 3. E aí depois vocês vão olhar o rótulo dos produtos, pode ser cosméticos, produtos alimentícios, e vão identificar. Depois vocês vão gravar um vídeo para mim, contando quais foram os produtos na casa de vocês que tinha algas na composição, tá bom? É uma atividade bem divertida, bem legal. Eu estou bem ansiosa para ver os resultados. Agora, né, já falei o roteiro, vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, os protistas, eles são unicelulares, eucariontes, né? Uma célula eucarionte é uma célula que é provida de núcleo, tem a carioteca separando ali o material genético do citoplasma. Eles são todos os organismos eucariontes, que não são plantas, não são fungos, não são animais. Além desses seres unicelulares, o reino protista ele ainda abriga as algas dentro desse reino, tá bom? Então, por isso que nós vamos estudar. Lembrando que esse conteúdo, vocês já viram ele lá no 7º ano comigo, e antes de mudar os conteúdos da BNCC. Então, vocês já sabem a característica dos protozoários, por isso que eu estou revisando e estou aprofundando nas doenças, tá bom? E na importância aí das algas. Então, né, gente, já falei para vocês que eles são unicelulares. Quanto à nutrição, os protozoários são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. E as algas são autótrofas, ou seja, elas produzem o próprio alimento, elas realizam fotossíntese. Em questão de reprodução, a reprodução deles pode ser assexuada ou podem ser sexuada. Alguns podem ser de vida livre, outros vão ser parasitas, alguns inclusive de seres humanos, que vão causar algumas doenças, como por exemplo amebíase, doença de Chagas e malária, mas tem várias outras, tá? Vocês podem pesquisar depois. Estou citando só 3 de início para vocês lembrarem aí, tá bom? Os protozoários, eles são classificados de acordo com a locomoção, porque eles são seres vivos bem diversificados. Eles não têm aquelas características bem exatas que todos os organismos do reino vai ter que ter, como lá nas bactérias que a gente estudou semana passada, tá certo?
Então, como eles têm essa grande diversidade, eles foram classificados de acordo com o aparelho locomotor deles, vamos dizer assim. Então, eles podem ser classificados como flagelados, o próprio nome já diz, né? Ele tem um flagelo, então ele vai ter ali tipo um chicote que vai auxiliar na locomoção deles. Ele é meio que natante, podemos dizer assim, por conta desse flagelo. E um exemplo é o Trypanosoma cruzi. Tem até a foto no Google Forms de vocês hoje lá do tripanossoma infectando uma célula, tá? Quem quiser saber o que é aquela imagem do tema do Google Forms, é um Trypanosoma cruzi ali. Tem os ciliados, que tem esse exemplo aqui, ó, que ele é todo cheio de cílios, como exemplo tem o paramécio, que é um protozoário que vive em água doce. Nós temos os risópodes, que é como se fossem pezinhos, o próprio nome diz isso, né? Pseudopodes, que significa falsos pés. E ele vai meio que se espalhando e andando até capturar o alimento. Como exemplo, posso citar para vocês a ameba. E também nós temos os esporozoários, que ao contrário dos outros, não apresenta estrutura para locomoção. Então, ele não tem essa característica de se locomover, mas a maioria deles é parasita. Como exemplo, eu vou citar para vocês o Plasmodium, que é o causador da malária. Aí nós temos as algas, que eu falei para vocês, né, que são protozoários que realizam a fotossíntese, por isso elas são ausotróficas. Elas podem ter coloração marrom, vermelha ou verde, podem ser unicelulares ou pluricelulares, né? Então elas podem ser tanto microscópicas quanto macroscópicas. O corpo das espécies ela vai ter um talo, né, para formar os filamentos, e as lâminas, que são estruturas que vão se parecer com caules e folhas, né? O talo com o caule e as lâminas com as folhas. Todas, né, aquáticas, tem algas marinhas e de água doce. Tem uma grande importância econômica, que eu já falei para vocês no início do vídeo, principalmente para a fabricação de cosméticos e produtos alimentícios. Tem uma substância chamada agar, não sei se vocês já viram, em casas de produtos naturais vende essa substância, um pozinho branco, e também tem a bala de agar, que é presente tipo em balas gelatinosas, tipo uma jujuba, por exemplo, tá? Porque ela vai atuar como emulsificante. Então, em alguns sorvetes também vai ter essa substância. Nós também temos a nori, que é a alga que é utilizada na culinária japonesa, entre outras importâncias, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de protozoários. Qualquer dúvida, a gente se fala no Zoom ou no fórum da plataforma, certo? Então, bom recesso para vocês e daqui a 15 dias estamos de volta. Beijão, galerinha!